Queridos e queridas, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Clube Previcar, o podcast da proteção veicular. Hoje a gente recebe aqui uma dupla que está sentada lado a lado. E é exatamente esse o tema do podcast de hoje. Podemos refazer isso porque não Vamos. teve a pausa. Eu ia mudar o Show. Ah, tem que estar Tem que dar uma... né? Sorry. Você foi rápido demais. Quantos segundos mentais? E volta pra mim, Tá. Dá um pauzinho e deixa comigo. Deixa comigo ainda. Não, beleza. Aí pode abrir. Não, mas deixa comigo aqui com ela, que eu vou falar de novo. Aí eu vou te... Ah, tá, então eu vou calar minha boca. Você cala sua boca, isso. Queridos e queridas, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Clube Previcar, o podcast da proteção veicular. Estou aqui mais uma vez com a nossa querida Luana. Luana, prazer, mais uma vez, a gente em mais uma missão aqui de destrinchar aí tudo que é relacionado à proteção veicular. Isso aí, Alex, dupla já muito conhecida aqui, né? A gente abriu aí fazendo o piloto de gravação do Clube Previcar. Esse que é um atendimento voltado para você que é associado, mas também com o objetivo de aproximar você que é um potencial cliente, um potencial associado do Clube Previcar e que quer entender um pouco melhor desse universo. E o assunto de hoje é direcionado para quem precisa do atendimento. Até porque o tema de hoje é lado a lado, quem é atendido e quem atende. A gente recebe hoje o Júlio César, que é responsável pelo treinamento da equipe que está à frente do atendimento da Previcar, e o Edmar Botelho, que é associado há mais de 10 anos, e ele que é empresário do ramo de calçados. Né, Alex? A gente vai falar um pouco desses dois lados da moeda, quem é atendido e vocês também entenderem como que está sendo esse... Parou. Ah, é verdade, começou a tocar alguma Quem coisa. é esse telefone? Não é meu. É aí, ó. Não, meu não. Ué, eu desliguei. Mas a gente volta. Volta. Eu faço de novo. Volta pra você. Desculpa. Tudo? Show. Tem que desligar aí. Desliga 100%. Ele vai tocar, Bota no avião, então? Isso. Esse é o golpe. De novo o cara tá me ligando. Não, porque aí você coloca no avião e tira todas as possibilidades de alarme, que aí ninguém... Tem que pegar a bandeira do Flamengo lá. Você é flamenguista? Não, eu não tenho ele aqui não, só na configuração. Não tenho. É melhor leva pra lá, Gêmeo. Pode levar pra lá, senhor? Faz até, na dúvida, faz até o seguinte, deixa na tua carta pra mim, por favor. Pode deixar. Muito obrigado. Se tocar Pam, lá. pam, pam. Vamos lá? De Ah, novo? Desculpa aí, ó. Relaxa, acontece. Vamos lá. Quando quiserem. Queridos e queridas, amigos e amigas, sejam bem-vindos ao Clube Previcar, o podcast da proteção veicular. Prazer mais uma vez estar aqui com você, Luana, para mais um bate-papo. Vamos falar muito sobre proteção veicular e, claro, falar da Previcar. E tem aqui um pessoal super importante nesse assunto, né? Sobre o Exatamente, tema que a Alex. gente vai falar hoje, né? Muito prazer em estar dividindo essa mesa aqui de novo com você. A gente gravou o piloto, né, desse projeto que é do Clube Previcar, que o objetivo é aproximar você que já é associado, mas também o objetivo de aproximar você que é potencial. Então, você que tem aquela dúvida de como é que funciona, de fato, uma associação, proteção veicular, esse é o espaço para a gente tirar todas as suas dúvidas. E como você bem disse, Alex, a gente hoje trouxe uma dupla para falar sobre lado a lado. Já que eles estão sentados aqui na nossa frente, lado a lado. Não por acaso, Exatamente. Que é para mostrar quem é atendido, mas também quem atende, né? Como é que esses dois lados da moeda. Até para que você, que tem dúvidas sobre como é que de fato é feito o atendimento da Previcar, saiba um pouquinho pela fala de quem é atendido e recebe esse atendimento à frente, que é comandado pelo Júlio César, ele que está aqui com a gente, que é responsável pelo treinamento da equipe que está à frente do atendimento da Previcar.
Previcar. E do outro lado da moeda, que é o Edmar Botelho, ele que é associado da Previcar há mais de 10 anos e é empresário do ramo de calçados e que durante esses 10 anos ele teve muita história aí com a Previcar que vai compartilhar com a gente hoje. É isso, eu vou começar já fazendo perguntas, porque eu sou curioso e quero saber de tudo. Primeiro, sejam bem-vindos e eu vou começar aqui pelo senhor Júlio. Senhor Júlio, eu quero saber do senhor o seguinte, eu quero saber como é que é, né, trabalhar à frente de uma equipe e com essa responsabilidade de atender, que normalmente em situações conflituosas, né? Porque o associado, e na maior parte do tempo, ou em boa parte do tempo, passa por uma situação delicada e precisa ali ser acolhido, e a Previcar faz isso muito bem. Bom dia a todos. Bom dia aos funcionários que vão ver aí a nossa entrevista. Nosso presidente, nossa diretora, a Kátia, nosso vice-presidente Valtim também, Walter Valtim, Rodrigo, todas as pessoas que fazem parte da família Previcar. A gente sabe que a roda, você não tem que modificar a roda, né? Quem resolve modificar a roda, normalmente, né, causa transtornos, né, na sua empresa. As coisas modernizaram, os atendimentos modernizaram e o essencial começou a faltar, que é o atendimento presencial, né? A gente começa a esquecer o lado humano do atendimento. Quando um associado nosso ele sofre um roubo, um furto, né, uma colisão no seu veículo, na sua moto, no seu automóvel, normalmente ele não se encontra emocionalmente, né, no estado de recordar até a placa. Eu digo isso pelo seguinte, aconteceu comigo. Eu fui assaltado e eu não lembrava o número da placa do meu veículo. Eu liguei para o Walter, acabei de ser assaltado, eu não lembro nem a placa. Então a gente tem que se colocar no lugar do cliente, né? Saber das necessidades. A necessidade de não vou dizer idoso, se desculpem, mas de um jovem senhor como eu, não é a mesma necessidade de atendimento de uma jovem ou de um jovem de 30, 40, 50 anos, né? Os valores hoje são distintos. A velocidade de atendimento tem que ser diferenciada. E isso nós começamos a pesquisar, retornamos o que nós fazíamos há 10 anos atrás. Então, esse atendimento que é feito através da computação, dos aplicativos, na sua maioria das empresas, hoje nós retornamos a esse atendimento presencial. Sem perder a modernização, né? Sem perder a modernização, e a gente ali deixa o cliente à vontade, ele vai conversar com pessoas que já têm uma experiência dentro desse tipo de atendimento, tá? Mas nós não faríamos nada se nós não tivéssemos o primeiro apoio, que é o que nós chamamos o 0800. Você diz que mesmo com esse imediatismo das redes sociais, que é muito importante, afinal, sim, claro, tudo é muito rápido, esse atendimento rápido é importante, né, nessas ocasiões, nessas eventualidades. Exatamente. Mas que mesmo dentro desse imediatismo é importante o trabalho humanizado que a Previcar oferece, perfeito, sempre com um consultor ali sempre acompanhando. Sempre. Até porque as coisas vão modificar muito daqui para frente, né? Com a legalização das associações, as coisas vão entrar num processo onde quem tem o melhor atendimento, a melhor credibilidade, vai ficar no mercado. Aqueles que fazem hoje um trabalho somente de venda, esse começa a ser excluído, porque o cliente começa a diferenciar, né? E nós hoje fazemos pesquisa no mercado,
para saber que uma jovem como a Luana, por exemplo, ela tem uma preferência de atendimento diferente do meu atendimento. Eu quero segurança, eu não quero esquentar, é meu patrimônio, eu sou aposentado. Muitas vezes sem tempo, muitas vezes na correria, e aí tem então um atendimento específico, né? Exatamente. Porque eu vou dar um exemplo. Eu hoje pago o meu veículo com muita dificuldade, né? Mesmo tendo a minha proteção veicular, eu fico receoso de repente, ter que demorar, eu já estou acostumado com aquele veículo, né? Já uma jovem ou um jovem, né, sabe que todas as empresas, não só proteção veicular como seguradoras, elas hoje cobrem basicamente a mesma coisa: roubo, furto, incêndio, colisão. Isso é básico em todas as empresas, né? Algumas dão um pouquinho a mais, 10% de desconto ali, 5% ali, e aí o complemento, é a sobremesa, né, do bolo. E nós nos preocupamos também com essa faixa de idade. Então, por exemplo, a Luana, citar aqui a Luana, está indo para uma reunião, para o seu trabalho, para a sua escola, ou levar um filho para o colégio, fura o pneu. A intenção dela se associar a uma proteção veicular é basicamente dela ter rapidez no atendimento, né? Orientação. Um exemplo, eu quando trabalhava nessa área de atendimento, eu sempre dizia: onde é que a senhora está? Eu estou aqui na rua tal, mas é 10 horas da noite. Fecha seu carro, deixa ligado o alerta e se afaste do local. Até que o nosso profissional vai chegar, ele é treinado para essas situações. Então, o cliente ele tem que ser orientado também, porque emocionalmente ele não está em si, né? E às vezes outras empresas se preocupam, não vou citar, cada uma tem os seus pontos positivos e negativos, como nós também temos, né? E nós estamos aprimorando isso. Então, como eu disse, o 0800 é muito importante. Então, nós estamos dando ênfase muito grande ao treinamento. Temos uma pessoa hoje muito especial lá, que é a Janete, tomando conta do nosso 0800, treinando essa equipe, porque essa equipe é a ponta de lança. É porque existe um conflito geracional que você mesmo pontuou, eu acho que é interessante você trazer isso, de que a Previcar, a proteção veicular para o público mais jovem é diferente para um público mais velho, isso é fato. E aí, talvez para um público mais jovem existe essa necessidade do imediatismo, de você conseguir ligar e ter aquele atendimento rápido. Perfeito. Mas ainda assim ele tem que ter uma segurança de que do outro lado vai ter alguém que vai estar ouvindo ele, né? Um atendimento. Perfeito. Então, independente desse conflito geracional, você acha que a questão do atendimento humanizado, ele se iguala independente da idade? Exatamente, porque vamos dar um exemplo aqui. Você tem um objeto furtado, uma moto, um carro, um caminhão. Aquele primeiro momento é o momento do atendimento ao cliente, da necessidade dele. A gente não fica assim, não esquece de trazer o documento, não esquece de fazer isso, aquilo, nada disso. A nossa preocupação é saber se o cidadão, o nosso associado, a nossa associada, está bem, está tranquilo, e a necessidade dela, porque emocionalmente ela está ali. Está abalada. Aliás, quem passou por isso foi o senhor Edmar. E muito, né? O senhor Edmar. Situações. O senhor tem você duas é a prova situações. social da Previcar, né? Muito, e fui muito bem atendido. Tá? Uma delas teve até um sequestro, fui levado do pago para retirar. Meu Deus. Problema seríssimo, e fui muito bem atendido pela Previcar. Como é que funcionou, senhor Edmar? O senhor foi, depois do problema que o senhor teve, o senhor conseguiu entrar em contato? Consegui, no outro dia, né? Na hora a gente fica abalado. No outro dia entrei em contato, fui muito bem atendido, né? E tive o apoio da Previcar,
E não só nessa da situação dos assaltos, como também duas situações que eu tive problema com o carro. Uma, o pneu, eu caí no buraco, Madureira, numa área de risco, né? De risco, de cracudo, até que o seu Júlio falou a coisa certa. Fui obrigado a abandonar o carro, os cracudos vieram logo, liguei para a central, eles falaram, se afasta e daqui a pouco nós estamos chegando aí. Tempo muito breve, não me lembro, que eu fiquei apavorado. Mas você sentiu segurança daquele outro lado que estava te atendendo naquele momento, totalmente. né? A outra vez fui também na Avenida Brasil, o carro deu um problema na pane no motor, eu estava com a minha filha, minha netinha estava com 1 ano, era 1h da manhã, vinha do sítio lá do meu tio, e o carro deu um problema e eu fiquei na Brasil. Liguei, procurei um local seguro e logo veio o socorro, né? Veio o socorro, levou o carro a princípio para onde eu morava e fui muito bem atendido. Nesse ponto aí fui muito bem. Nos 2 assaltos que eu tive, mas as outras ocorrências também, fui muito bem atendido pelo pessoal da Previdência. Isso é ponto para o seu Júlio, tá vendo? É ponto para o seu Júlio. Isso é importante dizer, né, seu Júlio? Exatamente. Porque isso é uma satisfação pessoal. Porque a relação entre a associação e o associado é uma relação que ela vai além, né, de uma relação comercial. Exatamente. É claro família, que... né? Porque você lida com a família daquelas Exatamente. pessoas. Então, quer dizer, quando o senhor tem um depoimento como esse, o serviço, o trabalho está sendo bem feito. Nós estávamos, inclusive, conversando aqui anteriormente, antes da abertura dos trabalhos. O senhor Edmar trabalha no mercado de sapatos, de né? calçado, Nós estávamos até conversando que o sapato hoje está difícil, que ninguém quase usa sapato de couro, todo mundo usa. Então, bem durável, né? quem vende sapato, ele tem um tipo de procedimento, né? Uma técnica. De venda, o que você acabou de falar, Júlio. O calor humano é o que está acabando com a gente. Exatamente. E que nos está querendo, nós temos lá, principalmente na sapataria, como é uma sapataria de bairro, o pessoal nos procura, que nós somos lá, o atendimento nosso, muito bom, entendeu? E é importante que se diga, né, já que a gente está falando sobre atendimento, mas eu volto a bater na mesma tecla, Luana, porque às vezes as pessoas estão assistindo, mas então quer dizer que agora não tem mais WhatsApp, não tem rede social? Não, tem sim, tem muito forte. Pelo contrário. Tem muito forte, né, seu Júlio? A gente, lá na Previcar, você tem um atendimento ultra, mega ágil, aceleradíssimo, porque as redes sociais... 24 horas, né? 24 horas, as redes sociais propiciam isso, né? Mas sem deixar de lado o atendimento... O lado social. Mostrando que é possível, o lado... né? Mesmo com a tecnologia, é possível oferecer um atendimento humanizado dentro da tecnologia, que é inevitável. Essa é a realidade, a gente não tem como fugir disso. Exatamente. Mas trazer essa questão do calor humano que você mesmo pontou, né, Edmar? Isso, você sentir que é uma outra pessoa ali falando com você e não uma Você. máquina, eu acho que isso que é que faz a Exatamente. diferença. Existem 2 tópicos, né? Isso aí. Eu, por exemplo, sou uma pessoa ainda resistente a essa parte de telefone, computadores, né? Até o carro mesmo, né? Você usa 50%, o pessoal da minha idade usa 50% do que tem dentro de um carro, né? E para mim está ótimo, satisfeito. E a gente tem que pensar nos tipos de clientes. O cliente de mais idade, ele é um pouco resistente. Associados. Desculpa, associado. Ele é resistente um pouco a essa mudança, né? De cultura. De tecnologia, de cultura, né? Então, esse a gente tem um trato, né? A gente hoje orienta o nosso profissional a que ele tenha dentro do atendimento, eu sempre dou um exemplo, né? Principalmente o nosso atendimento pelo telefone, que eles são deficientes visuais.
E a pessoa fica assim, eu sou deficiente visual. Se você está falando com uma pessoa ao telefone e você não está vendo essa pessoa, né? Você é um deficiente visual, porque você não tem um contato visual com esse futuro cliente ou com esse cliente, com esse associado. Então, nós temos que mostrar que esse nosso profissional, ele tem que, os outros sentidos, aprimorar os outros sentidos, que é exatamente o que o cego faz. Como ele não tem a visão, ele aprimora o olfato, o tato, a audição, né? O paladar, são sempre mais apurados. Uma escuta mais ativa, né, Júlio? Exatamente. E o nosso profissional, né? Porque o telefone tem uma coisa muito distinta, né? Você consegue identificar a personalidade, a idade, o estado emocional de uma pessoa mais fácil pelo telefone do que pessoalmente. Porque pessoalmente você chega ali, bate no ombro, ou então finge, ou faz E qualquer pelas tipo redes de- sociais, então, mais difícil ainda, né? Exatamente. Agora, Existem pelo até telefone... aquelas máximas, né, de você quando escreve no WhatsApp em letra maiúscula, Exatamente. você está dando bronca e tal, e É aquilo ali, isso na aí. verdade, é uma interpretação pura e simplesmente a partir do achismo, Você não né? está conhecendo a pessoa, você não está... então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente não pode falar com um jovem da mesma frequência de atendimento do que fala com uma pessoa de mais idade, um senhor, uma senhora, né? Então, o trato tem que ser senhor, senhora, e todos os nossos funcionários, né, estão hoje imbuídos nessa mudança, né? Essa mudança vem trazer o quê? A formação de uma equipe. De padronizar esse atendimento, né? E a formação da equipe, né? Que a coisa mais difícil hoje é você formar um profissional, né? Você às vezes forma um profissional, 6 meses depois ele sai para o mercado. Aí você tem que questionar, por que esse profissional saiu daqui? Né? Poxa, gastamos dinheiro, gastamos uma série de coisas e esse profissional ele se deslocou para outro lugar sem as mínimas condições, talvez, do que o que a gente oferece. Deixa eu perguntar para o senhor Edmar. Senhor Edmar, Só para complementar, desculpa, para não fugir o raciocínio, a nossa empresa hoje, né, todo profissional que entra na nossa empresa, ele tem... Na associação, desculpa. Volta. Ela tem a sua assistência médica, a sua alimentação, seu transporte, todo ele regularizado pelo nosso sistema de recursos humanos. E isso é importante, porque você começa a fidelizar esse cliente, esse profissional. Né? A profissional. Tá? Acho que a Então, forma como um funcionário então só ele é bem repetindo, atendido, né? Na Previcar, na Associação Previcar, todo funcionário lá ele tem todo um respaldo, todo um suporte. Todo o respaldo, inclusive jurídico. Nós temos um departamento jurídico também muito bom, que protege, porque o mercado é um mercado, mercado muito difícil de se trabalhar. Né? Antigamente talvez fosse um pouco mais difícil, porque as empresas eram menos estruturadas, propiciava que quadrilhas, né, estelionatários entrassem, falsificavam documentações. Hoje, né, as empresas, as associações, a nossa, né, principalmente, ela hoje tem essa preocupação, né? Nós temos uma equipe de sindicância. Eu acho que o funcionário bem assistido atende bem. Atende bem. Tem o comprometimento. Deixa eu perguntar para o senhor Edmar, que também é da área, né? Também trabalha com atendimento. Com calor humano. Com calor humano, né? Então é isso que o Júlio falou aqui agora. É mais ou menos como um time de futebol, né, senhor Edmar? Você une
a juventude com a experiência, né? Então você nem pode abdicar das novas ferramentas que a tecnologia oferece, mas de forma alguma você também pode deixar de lado a experiência de quem construiu todo o conhecimento Isso. ao longo do tempo, né? Com certeza, porque hoje a ferramenta é para facilitar, para te dar uma resposta rápida, tá? Mas ela não tem calor, a ferramenta é legal. Agora, quando você tem um atendimento personalizado, você tratar um cliente com maior atenção, que hoje é o que está precisando, né? Não só em todo lugar um atendimento de você estar tratando com o humano, não com a máquina, Exatamente. né? Você tem que tratar o humano, né? Não com a máquina. Isso faz totalmente a diferença. E o seu Júlio aqui está totalmente correto e coberto Muito obrigado. de essa relação com o cliente. Porque também lá, ao atender um cliente, é atenção máxima. Porque, na realidade, nós não somos dono de nada. Quem é dono do nosso comércio são os clientes. Sem ele, nós não somos ninguém. Na associação, mais ainda, né? Mais Na ainda, até porque é associação. mútuo, né? É um mútuo. dar e ter de Isso, volta no mesmo Agora, instante. ainda com o senhor Edmar, o senhor teve, como o senhor disse, o senhor teve basicamente duas situações Difícil. bem difíceis, né? Você sentiu na pele, né, Edmar? Na pele, na Teve pele. mais do que duas situações, né? Porque o senhor, como o senhor já disse, a questão de furar o pneu e tal. Isso, E como é que foi naquele momento? Não precisa entrar em detalhes da abordagem, né? Mas como é que foi ali? Logo que levaram o seu veículo, como é que o que o senhor pensou? Pô, preciso ligar para alguém, preciso ligar para resgatarem meu carro, para saber do meu carro. Como é que foi isso e como é que a pessoa do outro lado lhe atendeu? Eu tive duas experiências distintas, né? Uma, os dois foi perto de casa. O assaltante veio, com um revólver me enquadrou e foi embora. Aí fui para casa, desnorteado, encontrei uma viatura da polícia que já era um pessoal fazendo tipo um arrastão. Não, fica tranquilo e tal. Aí fui para a delegacia. A outra fui assaltado, fui sequestrado, fui para o banco, caixa eletrônico, fizeram um saque, tudo, e me largaram. Tá? Aí também estava desnorteado, peguei um táxi e fui para casa. Ao chegar lá, e isso aí, os assaltos foram comunicados no outro dia. Tá? Eu fui muito bem atendido. E como é que o senhor fez? O senhor pegou o telefone, ligou, vou lá? Peguei o telefone, liguei, expliquei a situação. Primeiro fui na delegacia, fiz o BO, né, a ocorrência, e depois, mais calmo, no outro dia, que eu liguei para lá, expliquei, e toda a minha situação. Então, Quando você se tornou associado, acho que é importante a gente também, por exemplo, tem muita gente que chega numa associação de proteção veicular e tem muitas dúvidas. E aí, meu veículo foi furtado, o que eu faço? Qual vou é o primeiro receber, passo? não vou receber, né? Vou ser ressarcido o valor? Como é que isso é feito? Quando você entrou de fato na Previcar como associado, você chegou a receber esse atendimento de explicar para o senhor o que deveria ser feito em uma situação, uma eventualidade como a que você passou? Quando eu fui associado, fui indicado, e já fui com a pessoa que já tinha experiência, um amigo meu, já estava lá, foi só um complemento. Tá? Lá eu tive... Todas as informações foram passadas, né? Eu fui associado por indicação do outro associado, que é importante. Que já mostra a credibilidade da Previcar, né? De alguém já que tinha te passado indicou. os problemas dele também, e que a Previcar resolveu tudo. Então já tinha um abono, quer dizer, já uma empresa que já tinha um histórico, né? Tinha uma coisa a favor dela. Eu já tinha outras aí, mas ela que foi a que mais... E o senhor foi ressarcido direitinho? Tudo ressarcido. Complementando o que o senhor Edmar está falando, a preocupação do nosso presidente, Walter Torres, não é de um crescimento desordenado. Nunca foi. Tá?
Hoje nós não somos a associação com o maior número de associados. Mas com certeza nós somos uma das mais organizadas. Até porque ele está mais de 10 anos, né, como associado. Então mostra que existe uma permanência de quem começa ali sendo associado à Previcar. É aí que a gente verifica o trabalho de uma associação. Porque não adianta você chegar e trazer como se diz, um assessor, um corretor, que tem muita... E, de repente, ele sai de uma empresa, te traz 40, 50 clientes da outra empresa, para a tua empresa, e, de repente, o que acontece? A associação do outro lado perde, essa que ganha, daqui a pouco ele sai daqui, leva para outra associação, né? E isso não interessa para a Previcar. Tá? Interessa que os profissionais estão ali trabalhando satisfeitos, trabalhando, claro, nós temos 1001 problemas, vamos ter, todo dia tem problema, e nós estamos aprendendo e passando para os clientes, passando para os nossos profissionais, né? O problema vai sempre existir, né? Lidar com ele, resolver o problema, nem sempre a gente vai conseguir. Essa questão das dúvidas que a gente estava comentando aqui, que eu até perguntei isso para o Edmar, que muitas pessoas chegam na Previcar com milhões de dúvidas sobre o que é uma associação de proteção veicular, e essas dúvidas, obviamente, precisam ser sanadas, né? Para que ele, de fato, sinta segurança, por mais que tenha sido indicado. Ele precisa de uma segurança naquele atendimento ali, para, de fato, se tornar um associado. Como é que você vê essa questão, ou melhor, como você treina esses profissionais para passarem todas essas informações que são necessárias para que aquele futuro associado que venha passar por uma eventualidade como o Edmar passou, tenha segurança e saiba qual é o protocolo a seguir, quais são os primeiros passos a seguir. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de ter uma equipe profissional de marketing, né? Fazendo um trabalho que de repente não foi feito durante um período, que é de você alimentar o associado de informações. Ninguém lê contrato. Ninguém lê. O senhor lê. Pelo que eu sei, o senhor lê contrato. Eu aprendi com a minha nora, que é juíza. Regulamento. Não, eu aprendi o seguinte: nem o juiz hoje, ele pega todo o processo de 600 folhas, né? E ele vai ler as 600 folhas. Ele pega o final. Né? Em cima do final, ele vai trabalhar o resultado dele. Né? E a Previcar não é diferente. Né? As empresas não são diferentes. O cliente chega lá e ele acredita no profissional. Então, se o profissional está me dizendo que eu tenho direito, eu tenho direito. E, normalmente, se é um bom profissional, um bom consultor, esse cliente, esse associado, a gente tem o hábito de falar, o pessoal de venda... No linguajar comercial fixa muito. Vocês vão entender. Há uma necessidade, pela não informação, pela cultura de não ler um contrato, né, das pessoas se ligarem ao consultor. Então, na dúvida, ele liga para o consultor. E aí, o que o senhor está dizendo, é importante também que se frisar o seguinte, aliás, é muito importante se dizer isso, que foi a sua fala inicial, não é apenas vender. Exatamente. Né? Porque se o consultor for um consultor que tem poder de sedução muito grande, exatamente, né? Um linguajar domina a técnica de vendas, ele vende gelo para esquimó. E aí o senhor está ali atento, porque isso não pode passar, não passa no crivo da Previcar, porque não é só a venda, né? É principalmente o trabalho de pós-venda. Exatamente. De fidelização, todos os pós-venda nossos já são preparados e estão sendo alimentados, né, nessa preparação, porque todo dia você tem uma informação nova.
O mercado ele é muito dinâmico, Mutante. né? Mutante. Então você tem que acompanhar esse mercado, porque as informações que estão sendo passadas para as pessoas que ainda não têm uma proteção veicular, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, se vocês me permitirem. Claro. Né? Isso aqui são dados do Ministério do Transporte, né, que a gente oficializa, porque não sou eu que estou falando. O censo feito em dezembro de 2023. O número de veículos total no Brasil, a frota total nossa, 119 milhões. Mas vamos esquecer isso, que é um dado mais técnico. Se alguém tiver interesse depois de saber isso, a gente passa esse tipo de informação. São nossos associados, ou quem não é associado, pode ligar para lá que a gente dá esse tipo de informação. O Rio de Janeiro, hoje, nós temos uma frota de 7.705.000. Isso nós estamos falando dezembro de 2023. Né? Super As recente, motos, né? Oi? Esse dado é super recente. Recente, porque Professor, normalmente em o termos de censo ele é feito anualmente. Então, nós estamos aqui quase no final do ano, com certeza absoluta, esses dados aqui já sofreram uma variação de 20%, eu ia falar isso, aproximadamente. 20%. Moto, então, houve um aumento aí de 40%, 50%. Né? E a gente começa a observar, isso aí, gente, é para o nosso consultor, hein? Enquanto nós temos hoje aqui 154.420 caminhões, só para se ter uma noção, no Brasil todo nós temos 3.088.000. Significa o quê? Que o Rio de Janeiro não é o potencial de caminhões. O potencial de caminhões é São Paulo, Mato Grosso, Goiás, o Sul, né? Onde existe o transporte mais evidente de mercadorias, a necessidade maior de caminhões. No Rio de Janeiro, nós temos hoje 4 milhões, isso é censo de dezembro de 2023, 4.920.814. Motocicletas, 1.218.000, perfaz aí um total de 6 milhões. O que significa isso? Se nós tivermos hoje um mercado de 10% desse potencial aqui, nós temos hoje 600.000 veículos, porque isso é rotativo. Anualmente você tem gente que entra na autoescola, está tirando carteira. Aliás, as mulheres, né, lideram aí na faixa etária de 25 anos. Até lideram. Aliás, as mulheres lideram não só no que diz respeito à questão da habilitação, como também na compra, né? Na compra direta e indireta, na aquisição dos veículos. O perfil do mais consumidor, 50%. né, mudou muito, não só da área de proteção veicular, mas também de todas as áreas. No calçado lá também é mulher Hoje, que manda. A mulher que manda. Hoje a mulher é muito importante, né? Então, Esses dados, vocês apresentam isso também para os consultores nessa questão não só da venda, não, mas também esses o entendimento de como está o mercado. Esses dados vão ser né? alimentados, por exemplo, esses dados vão ser alimentados através de um portfólio que nós estamos estudando de fazer de apresentação. Então, maravilha. hoje o profissional, ele tem que saber quem é o presidente da empresa, como é que a empresa surgiu, o que é, por exemplo... E por falar nisso, mais uma vez interrompendo o senhor, o presidente da associação, e só na Previcar, você fala com ele. Exatamente. Né? Ele tem lá o telefone dele e é acessível. É claro que você vai ter uma equipe de consultores. Mas ele é extremamente agregador, extremamente simples. E participativo. É verdade. Uma pessoa que já está à frente da empresa. Eu sou suspeito de falar, que eu sempre digo para quem entra na empresa o seguinte... Associação. Na associação... A linguagem comercial. Né? Mas a associação... eu trabalho há 14 anos na empresa. Eu nunca tive um atraso de pagamento. Eu passei por todas as áreas da empresa, né? Desde o atendimento às oficinas mecânicas. Sou formado pela empresa despachante, né?
A empresa me deu a oportunidade de eu ser perito hoje, judicial, trabalho também algumas coisas para a empresa, que ela me abriu um leque profissional. Se não fosse a empresa, não teria condições. Eu acho que o funcionário é o maior exemplo de como uma empresa opera, né? No caso, como a Exatamente. associação Agora, Previcar opera. Deixa eu aproveitar, Luana, fazer mais uma pergunta para o senhor Edmar, que é em relação à questão da indicação. Já já vou falar isso. Ele também foi indicado, com o né? senhor Ele Júlio. bateu nessa foi tecla indi- aqui é, anteriormente. Foi Indicado, indicado. foi indicado. Eu acho que isso é muito importante, indicação, porque o que acontece? Hoje você tem. E, ó, As e um ferramentas. detalhe, eu também indico a todo mundo. Pois é, vamos falar também sobre deu- isso. Foi indicado e indica, né? As Edmar? ferramentas, Muito né? bem atendido. Trazendo um pouquinho aqui para o que o seu Edmar propriamente falou sobre as questões das ferramentas, da disponibilidade das ferramentas, um pouquinho do que o senhor Júlio falou do marketing. E hoje a gente tem aí as ferramentas e o marketing que são capazes de transformar água em vinho, quase. Hoje né? na internet Com tudo é certeza. possível. Tudo é É. possível, a força é Com muito certeza. grande de persuasão, enfim. Ainda mais um marketing bem feito. Exatamente. O marketing bem feito, então, é uma impressionante. maravilha. Mas eu enxergo de uma forma, e aí trazendo um pouquinho mais para essas referências mais antigas, digamos assim, que é a questão da indicação, a palavra de uma pessoa, né? Mesmo com todo indicando. o marketing. Mesmo com todo o marketing, eu entendo que isso ainda é muito mais forte. Como é que foi a questão da indicação para o senhor Edmar, e o quanto hoje o senhor indica a Previcar para os seus amigos? A indicação foi de um amigo meu. Ele já trabalhava acho que com Uber, o carro dele, tinha 2 carros. E ele sofreu esses sinistros, né? Ele falou, olha, mas pode ir que os caras pagam. Os caras te dão atenção a tudo quanto é lugar. E você viajando, dependendo da tua quilometragem, eles não te deixam a pé. Pode ir. Então, praticamente, ele assinou. Chancelou, embaixo, né? Chancelou. Para mim, eu cheguei lá, liguei, veio lá a pessoa, Consultor. um consultor, conversei com ele, dei uma lida, praticamente no contrato é que o Júlio acabou de falar aqui. Você, quando é indicado e você sabe que está numa empresa segura, você praticamente só assina, né? E o resto Você confia. você confia, né? Porque hoje você tem que confiar, que a parte hoje de confiança está um pouquinho complicado, né? Mas, e fui até hoje, o que eu falo, todo mundo que me pergunta, eu indico a Associação da Previcar e o pessoal vai lá e... De 0 a 10, o quanto o senhor indica a Previcar para um amigo? Olha, hoje daria 10, porque pelo que eu já passei... Nota máxima, hein, Edmar? 10 de coração, né? Porque dentro das circunstâncias que nós encontramos hoje, e ela dá um apoio logístico muito bom para o associado. Muito bom Você mesmo. falou uma coisa, Júlio, que a questão do consultor referência. Sim. De que muitas vezes, algumas empresas que a gente não precisa mencionar aqui, focam muito nessa venda, né? Quanto mais Exatamente. vender, melhor. Mas aí esquecem do atendimento humanizado, que é uma Isso. coisa que vocês batem muito nessa tecla. Exatamente. E desse pós-venda também, de fidelizar, de fazer como o que aconteceu com o Edmar, dessa permanência por mais de 10 anos dentro da associação. Quando você fala de consultor referência, você vê essa cultura dentro da Previcar, de quando alguém liga, já procura um consultor e fala, esse aí é de confiança, esse aí eu sempre ligo, e aí tem aquela pessoa como referência dentro da Previcar? Exatamente. Nesse aspecto, o consultor é muito importante, né? Embora a formação de um profissional hoje de proteção veicular seja muito difícil, porque você não tem hoje um curso específico para esses profissionais, né? A proteção veicular ela é muito recente, se nós levarmos em consideração 20 anos, né? Outros ramos de atividade têm aí 100 anos, 150 anos. Nos Estados Unidos se diz, por exemplo, que você leva 10 anos para formar um profissional, né? E aqui a gente vai formando o profissional, e acredito que algumas empresas, né,
empresas sérias que existem também no mercado, como a nossa, o que acontece? Elas têm essa dificuldade, né, de ter o profissional que ele possa responder ao cliente aquela dúvida que o cliente tem. Então não adianta você botar um profissional ali com uma voz bonita, uma pessoa bonita, se ele não sabe dar continuidade a que o cliente pergunta. Então hoje a nossa intenção é que todos os profissionais, e agora nós estamos com uma formação também de pessoal de estágio para dar mais uma atenção ao nosso cliente, né? Então a intenção é a formação, que esse profissional conheça o contrato, todo o contrato, conheça os aditivos, né? Existe uma coisa muito peculiar, né? A assistência médica também funciona assim, mas as associações hoje, se você pegar o contrato de 20 anos atrás, todas as associações seguem o mesmo padrão. Aí você entra na fase de aditivos, né? Umas dão alguma coisa a mais, outras dão uns quilômetros a menos, e assim sucessivamente. Algumas prometem e não dão nada. A maioria. Prometem para poder vender, como você tinha falado, Exatamente. e aí não fidelizam a longo prazo. Exatamente. Né? Mas isso, a tendência é acabar. Porque quando o mercado ele começar a ser regulamentado, né, esse profissional ele vai ter que se adaptar também a normas. Né? Então, esse profissional que não está acostumado a essas normas, ele vai migrar para outra atividade. Tá? Então, a Previcar já tem uma preocupação hoje, através também do excelente apoio do nosso marketing, das instruções que a gente também recebe, né? E da gente já começar a trabalhar a cultura do profissional para quando acontecer essa mudança. E ela vem para bem, principalmente do associado, para que ele não faça mais aquela pergunta: será que eu vou receber? Que acabou, né? É exatamente isso que foi o questionamento. Isso acaba porque a partir do momento que você padroniza, embora hoje, né, as associações elas têm um fundo garantidor junto à APV, né? E isso faz com que a credibilidade exista, né? Mas nem todas as associações se preocupam em ter esse fundo garantidor. Né? Pra vocês terem uma ideia, 80% dessas 3.300 associações existentes no país inteiro, 80% delas têm menos de 3.000 associados. Né? Então, há um domínio de determinadas empresas, né? E essas empresas cresceram de uma tal forma que o atendimento passou a ter uma dificuldade muito grande. Aí você é obrigado a terceirizar. Hoje nós conseguimos que o nosso atendimento 24 horas, na sua maioria, seja feito com frota própria da empresa. Isso nos dá, além da credibilidade junto ao nosso associado, um controle melhor do profissional que está atendendo, né? Eu já vi em alguns lugares camarada usando uma bermuda, dirigindo um reboque de bermuda. Ele vai atender uma senhora, vai atender um... Se você tem já um comportamento já preparado do teu profissional, ele vai chegar ali, ele vai saber exatamente como é que ele faz para conseguir ligar um carro com problema de bateria. Como vai ser a abordagem? Como vai ser a abordagem, o tratamento, o respeito. Então, todas essas frentes são muito importantes para vocês. Muito importantes. Não e só são na muito questão... trabalhadas, né? Exato, não só na questão do atendimento por telefone, mas ter em mente em quem vai atender essa pessoa lá naquele local, e que todas essas frentes estejam dentro do padrão de qualidade da Previcar. E por isso a gente precisa muito do nosso associado. Porque o nosso associado,
é ele que faz a vigilância do bom atendimento. Como né? Edmar. Exatamente. Aqui hoje. É um né? exemplo vivo Com aqui. do certeza. ser humano. Exemplo, e é importante que ele ainda não sabe, porque em outubro, já a partir de outubro, a gente tem novas estratégias Se Deus quiser. entrando aí, né, para os associados. Então, por exemplo, é o caso do Previcar, indica que o associado vai ganhar uma premiação a partir do número de indicações. Então, Premiação é já tem sempre direito bom, né? lá. Eu atrás, vi o Edmar brilhando o olho É. aqui na minha Direito frente. atrás, então Já- tem um bônus, né? Tem um bônus na casa, né? É legal isso, é um incentivo, né, seu Júlio, para o associado, mas esse incentivo ele passa por uma relação que, na verdade, não é uma relação comercial, não é um negócio, né? Porque exatamente. quando você transforma isso num puro e simples negócio, e aí os cifrões, os números são muito mais importantes, você acaba comprometendo o que de fato é interessante, que é o que o senhor Edmar falou aqui, do amigo dele que chancelou e ele assinou o contrato praticamente sem ler. Exatamente. Né? No escuro, né? Como diz. No escuro, né? Quando nós... Com a garantia, né? Com a garantia da empresa, sabendo o que estava assinando, né? Você estava ali assinando uma coisa séria, uma indicação séria. Isso. Então, e como é importante a indicação, né? Porque é justamente Isso. quem passou por aquele processo de ser associado, entender os benefícios daquilo, sentiu na pele e aí repassa com confiança para outra pessoa. Existe uma coisa muito peculiar na associação. Por que a associação hoje ela tem 5 milhões em todo o Brasil de associados? 5 milhões. Porque você entrou no mercado, né, onde o mercado, as seguradoras não queriam trabalhar, que são os veículos acima de 10 anos. Né? Então você ia colocar, vamos esquecer, não estamos falando mal de seguradora não, mas vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque as associações foram criadas a partir do momento que existia uma falha de não atendimento. Então você mora numa área de risco, você sofre uma penalidade. Se você tem um filho com 20 anos, você sofre uma penalidade, porque ele tem mais possibilidade, probabilidade de direção perigosa. Então, quer dizer, existe todo um perfil Restritivo, né? restritivo. Nas associações, né, principalmente na Previcar, existe um processo diferente. Nós aceitamos veículos acima de 10 anos, até 25 anos, ou que estejam na tabela FIP. Tá? Isso faz com que, quando a gente fala, por isso que eu pedi a palavra, quando a gente fala em R$50, para uma pessoa que tem um padrão de vida alto, R$50, não, eu quero R$50, não, deixa, só estou indicando porque a empresa é boa. Mas eu já tive clientes associados, né, que se tornaram depois associados, em que você, 50%, ou R$50, R$100, fazem uma diferença muito grande. O cidadão que tem um veículo de 20 anos, 25 anos, ele é uma faixa tem uma faixa de ganhos muito pequena. Qualquer R$50, qualquer R$100 que ele tem ali que possa pagar a mensalidade dele, tem um destaque, uma influência muito grande. Então a gente precisa destacar. E esse é o nosso cliente. É o cliente acima de 10 anos. Né? Esse é o perfil que vocês mais atendem. E eu acho que é uma forma de você contemplar, né, esse cliente que é vitalício, de estar muito tempo com você. Associado. Um associado, a linguagem comercial como vai, desse poder do associado, de você contemplar esse associado que já está há muito tempo com você, essa permanência por um longo prazo como o Edmar, de fazer com que ele indique cada vez mais pessoas e se beneficie. Se sinta valorizado, né? Exatamente. Exatamente. E se beneficie isso de alguma forma. Né? Existe uma coisa que a gente aprende, né? Na PAI eu gosto muito de pesquisar. Às vezes as comunidades elas são esquecidas, né?
Hoje nós temos gente que ganha 10, 15, 20 mil reais dentro de uma comunidade, vendendo o seu cachorro-quente, o seu transporte. E essas pessoas, às vezes, têm um grau de instrução muito pequeno, são pessoas mais reservadas. Elas têm até medo de entrar dentro de um banco. São pessoas simples, né? Então, esse público é um público que é o que eu mais me preocupo em atender. Tá? Então, a nossa preparação também do nosso consultor é justamente para que essa pessoa se sinta acolhida. Muito bem. Né? Porque o outro tem opção, eu vou para uma seguradora, vou para uma... Mas esse que é o mercado que mais cresce no país, né? Que é o das comunidades, esse é um mercado que interessa muito a gente. E nós estamos falando aqui de indicação, né? Falando de indicação, o senhor Edmar é um exemplo aqui ótimo para falar sobre isso. E agora também há uma ampliação dessa, né, nas estratégias da Previcar, que é a estratégia da Previcar Empresas, em que, na verdade, a Previcar se aproxima de empresas que têm tanta credibilidade quanto ela, né? São 14 anos no mercado, justamente para oferecer para os colaboradores dessas empresas parceiras um plano diferenciado, né? Um plano em que os colaboradores possam ser assegurados pela Previcar, ter a proteção veicular pela Previcar com condições especiais, né? Exatamente. O seu Edmar citou ainda há pouco, nós estávamos aqui em off conversando sobre IBGE, né? IBGE é uma coisa maravilhosa. O interesse que ele tem de colocar não sei se eu posso citar aqui o nome da empresa, né? Mas eu acho que eu posso citar, Pode, né? com certeza. Do seu Edmar está tentando fazer um contato lá, que ele é um ex-funcionário também dessa empresa, para que a gente faça uma parceria lá com o IBGE. São 4 mil funcionários, né? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Quase no Rio de Janeiro. A gente pensa no mercado primeiro, isso aí, aqui no Brasil. No Rio de Janeiro. Então, são 4 mil potenciais clientes. Os aposentados também, incluindo os aposentados também, que tem um poder. Então, o nosso marketing está trabalhando muito em função disso. Que hoje em dia você não vive sem parceria. As parcerias são importantíssimas, né? E é importante se dizer também, senhor Edmar, eu pergunto ao senhor, é interessante o senhor como um empresário, né, na área de calçados, é importante que o senhor chegue, por exemplo, para os seus colaboradores, para as pessoas que trabalham com o senhor, e olha, eu tenho aqui a credibilidade, né, da Previcar, uma empresa parceira que algo tem que aqui. dá certo para ele, que pode dar certo. E oferecer isso para os seus colaboradores também é uma maneira, né, dos próprios colaboradores de criar essa relação de estreitar essa relação com eles, né? Com certeza. Isso aí, quanto mais você der benefício aos seus colaboradores, mais ele vai estar ali contigo. Exatamente. Ali. Mais fortalece. Mais fortalece. É isso que o seu Júlio falou há pouco aqui, sobre o que a Previcar, a Associação Previcar, dá aos funcionários dela. Então, isso, a empresa há uma tendência de ela crescer e ser uma segurança maior. Eu sou da Associação Previcar, lá é uma empresa muito boa. Então, isso já é uma coisa excelente. E você chegar para os seus funcionários, olha aqui, nós temos condições especiais, porque nós somos parceiros. É uma espécie de uma corrente, né? Exatamente. Corrente. Eu acho que o melhor marketing é a indicação. Por mais que você invista nas redes sociais, em impulsionamento, em anúncio, que é a realidade hoje, a gente não pode fugir disso, mas o melhor marketing para a empresa é a indicação. É o boca a boca. Mas você só indica... Boca a boca. Você só indica quando você tem confiança. Exatamente. Eu já trabalhei em empresas que eu saía de casa, não no ramo de associação, eu saía de casa escondendo onde é que eu trabalhava, porque eu vendia porque tinha que vender. Mas você não... Mas eu não oferecia para o meu vizinho
Exato. O medo de repente, o compromisso assumido, é aquela coisa do consultor, né? O consultor, quando você faz o contrato novo, né? Você ganhou um amigo, você ganhou um inimigo, você ganhou um parceiro. Vai depender de como você vai lidar com isso. Exatamente. Né? E o bom profissional, como você falou, Luana, o bom profissional, se ele formar uma carteira boa, ele vai viver só de indicação. Exato. E ele é o melhor marketing da sua empresa, exatamente, inclusive. Né? Tá? E a importância da pós-venda? Pós-venda, nós temos agora um departamento. Atendimento. Foi treinado 2 profissionais agora. E esses profissionais, eles estão, a princípio, fazendo o trabalho da assistência 24 horas. Então, 24 horas depois a gente recebe o relatório do 0800, né, que é o atendimento 24 horas. E esses profissionais, eles fazem contato com o cliente para saber de 1 a 10, como é que foi a satisfação. Então, nós temos hoje... Isso faz um telefonema, dá um telefonema. Quando o cliente atende o telefonema e ele está satisfeito, aí a gente coloca a nossa promoção em cima do Zap, porque às vezes o cliente não quer perder muito tempo, então procura fazer essa... Mas esse sucesso do cliente, né, como popularmente... Associado. Exatamente. Perdão. Esse Associado. sucesso do associado, que é, de fato, entrar em contato, saber como é que foi o atendimento no dia anterior, por parte de um consultor. Isso. E aí ter esse feedback no telefone mesmo. Que é um termômetro e tanto, né? É isso que interessa para a gente. É exatamente esse termômetro. Em cima dessa pesquisa, e eu sou muito de papel, né? O Walter também vai estar escutando a gente, nós somos ainda um pouco do papel, né? Embora a parte tecnológica seja importantíssima, mas a gente usa a tecnologia parcialmente, mas eu gosto muito do papel. E as nossas pesquisas vão exatamente fazer isso, porque nós não temos só as coisas positivas no atendimento, né? Nós vamos encontrar o cliente que não está satisfeito porque demorou, o outro porque tinha 5 pessoas, ele achava que poderia estar dentro do caminhão. Existem normas, existem coisas que a gente vai aos poucos treinando as pessoas para que as pessoas tenham condições de responder. Quando ela não consegue, ela vai para o setor responsável e a gente não deixa o cliente sem resposta. E, nesse período em que a gente está fazendo essa abordagem ao nosso associado no atendimento 24 horas, 99% tem dado positivo. Aí a gente lança a campanha da indicação, todo um trabalho que está sendo feito graças para garantir também a permanência desse associado dentro da Previcar. Exatamente. Além da fidelização dele como associado, da indicação também, é um outro tipo de trabalho que está sendo feito graças aí ao setor de marketing, que está nos ajudando muito. E, quando nós temos ali uma coisa negativa, a gente faz essa pesquisa, está acontecendo isso. De madrugada, será que está sendo feito bem o atendimento? De manhã, de tarde? A gente faz todo um processo para saber quem é o profissional que atendeu. Tudo isso está sendo feito para garantir que o seu Edmar, que outros clientes estejam bem atendidos. Falha. É comum você chegar... Hoje, por exemplo, estavam desmontando lá o Rock in Rio, as pessoas tiveram dificuldade. Se nós tivéssemos um reboque lá, iria atrasar mais do que o necessário. E às vezes o cliente não entende, está um temporal, né? E às vezes para chegar num determinado lugar tem um acidente. E a gente tem que ter o profissional
com calma para lidar com essa situação. Com a adversidade. Existe uma frase que é muito comum de ser dita, que é quase que um lema dentro da Previcar, que é o seguinte, que o problema do associado é o problema da associação. Com certeza. É verdade isso, Júlio? É verdade, sim. Tanto é verdade. Agora, as organizações, elas não nascem de uma hora para outra. Todos os nossos profissionais nos setores têm acima de 10 anos de experiência, né? E essa experiência foi muito difícil para todos eles. A Kátia, que está hoje presente aqui no estúdio, sabe muito bem, ela, o Rodrigo, porque como você não tinha curso, você não tem ninguém que te indique o caminho, você chega hoje em determinadas empresas, já te dá um portfólio, é assim que você tem que seguir. As associações nunca tiveram uma cartilha, né? Nunca tiveram. Passaram então a as desenvolver. coisas foram aprendidas, né? Na marra, né, Júlio? Então, esse profissional que hoje está à frente, né, é o profissional que passa não só a experiência didática, mas a experiência profissional pessoal. Como é que muda a mentalidade? Acho que nós somos um exemplo disso, dessa linguagem do comercial, de tratar um associado como cliente. Exatamente. Como é que você muda a mentalidade desse mercado para que as pessoas como o Edmar e futuros indicados por ele enxerguem a Previcar como uma associação e não como uma empresa em si? Porque aí ele não se vê como cliente, mas se vê pertencente ao processo daquilo. Como é que muda essa mentalidade? Você vê o seguinte, o Alex já me chamou a atenção várias vezes. Me chamou também aqui do meu lado. Eu falo é que não dá para ver as cutucadas embaixo da mesa. Porque isso é natural, né? O associado ou o futuro associado, ele tem essa dificuldade, né, de conhecimento. Se você perguntar o nome da empresa, Associação de Benefícios Mútuos, o que é mútuo? Ninguém sabe o que é mútuo. Eu não sabia o que era mútuo. Interpretação, né? É o mutualismo, né? Cooperativismo. Você vê, como é que não se fala mal se fala mal da economia de todos os países. Tem um país que ninguém fala mal, que é a Alemanha. Você não vê se falar a economia da Alemanha, o Marco fez isso, o Marco fez aquilo, nada. Porque 70% da mão de obra trabalhadora na Alemanha é cooperativada, né? Isso faz com que o nosso mercado, né, ou o mercado deles, seja um mercado participativo. Então, se o camarada hoje... o que a Volkswagen fez? Vamos dar um exemplo. Desculpa, estou até fugindo um pouco da coisa. A Volkswagen chegou à conclusão de que era muito mais barato e ela chegar e pegar o profissional dela, que produz umas rodelas do carro, ela vai e coloca esse profissional num determinado lugar, dá subsídio para ele e compra. Ele vai produzir somente aquelas rodelas. Sai da fábrica, ele está economizando luz, está economizando água, está economizando problemas trabalhistas. Fiscais, né? E ele dá o quê? Ele dá a dignidade do camarada de dizer, opa, eu sou o dono. Faço parte disso, sem né? essas roelas, sem essas coisas, a empresa não vai funcionar. A Previcar está fazendo isso hoje. Tá? Agora... tem um menino de uma área específica, que, por exemplo, é consultor, que na minha saída lá do setor, ele está tomando conta. Assim, hoje é você. Semana que vem vai ser outro, na outra semana vai ser outro. Isso vai dando às pessoas... que as pessoas se sintam parte da equipe. Né? Eu trabalhei no ramo de cosmético, não é fugindo do ramo de associação, não, que tem a ver. Eu não fico contando história.
E eu fui assistir com um cabeleireiro famoso, vou citar o nome, e a pergunta que uma cabeleireira fez na época, para o senhor é fácil, porque o senhor tem fama, o senhor tem um grande salão, então permanecer o profissional é mais fácil. Mas eu preparo o profissional durante 6 meses, eu estou voltando ao que a gente já comentou aqui, eu preparo o profissional durante 6 meses, quando ele se sente, ele vai, abre o negócio dele, ele vai embora. Ele falou assim, o que eu faço? Eu pego o auxiliar de cabeleireiro, boto ele para lavar o cabelo durante 6 meses. E ele vai se tornar o melhor lavador de cabelo. Depois de 6 meses, e isso ele está conhecendo a empresa, ele sabe quem está fazendo aniversário, todo mês tem um bolinho de aniversário, tem alguém que ele faz amizade, vão almoçar juntos. Isso é formação de uma equipe, né? É participar Acolher desse, o acolhimento dos próprios profissionais. Depois de 6 meses, ele vai junto com um cabeleireiro já experiente fazer a metade de um cabelo. Ele fica 6 meses. Então ele já tem 1 ano ali. E depois de 1 ano ele vai fazer. Aí efetivamente ele vai. De passar por todas as etapas. Ele né? ele já conhece a equipe, ele já tem O todo funcionamento, um perfil familiar. né? Ele Agora, conhece quando você não organicamente. dá condições do profissional ou do cliente se sentir, Parte. porque eu hoje, por exemplo, estou me sentindo muito bem, embora esteja fora da minha zona de conforto. Se eu estou sentado lá na minha coisa, quem está na zona de conforto sou eu. O cliente, quando vem a ser atendido, ele está fora da zona de conforto. Aí é outra coisa que a gente substitui, Calheiro, desculpa, que é a questão não só do atendimento do 0800, mas é o atendimento presencial que a gente faz. Vamos já falar mais um pouquinho sobre a questão das sedes, né? Porque há um treinamento Sim. específico para cada uma, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o senhor Edmar, que é o seguinte, o senhor Edmar que é associado há Mais de 10 anos, né? 10 anos aproximadamente, né? Já perdeu até a referência de tanto tempo. Tanto tempo de casa. Prazer de ser associado. Ser né? associado. E é importante a gente aqui frisar uma coisa fundamental sobre essa questão, né? Já falou da indicação, já falou da visão empresarial também que ele tem, que é interessante que se aponte isso. Mas é legal a gente dizer também, no caso especificamente do seu Edmar, que ele é uma pessoa que veio por meio de uma indicação, já indica outras pessoas, já passou por alguns problemas que foram resolvidos. Que colocaram à prova, né? E aí eu queria saber em relação a valores, né? Porque o mercado hoje, ele é um mercado que é um mercado selvagem. Muito competitivo. Né? Muito competitivo. Tem valores, os valores talvez que sejam diferenciados, mais para cá, mais para lá, mais para cá. Como ele mesmo pontuou, na questão contratual, alguns aditivos, aqui para cá, para lá, o quanto isso influencia, senhor Edmar. É claro que é importante o valor influenciar, né, o valor ser diferenciado, é claro que isso é importante porque é o nosso orçamento, mas o quanto isso é significativo nessa relação que você tem um bem ser protegido pela Previcar. Você olha isso, o senhor olha isso com que olhar? Ô Alex, o problema de valores, isso aí é muito relativo. Você tem que entender o que você está falando do teu bem, tá? E o que você está pagando, tá? Às vezes você vai fazer uma diferença menor, como diz, o mais barato sai caro, tá? E você não vai receber. Você não vai ter o apoio, tá? Eu até acho, pelo que eu pago, dentro do que eu acho até um preço muito bem acessível, entendeu? Porque é um valor que está justo pelo
o carro que eu tenho, tá? O bem que eu tenho. E o atendimento que você E o recebe, atendimento né? que eu tenho. Eu prefiro não ter atendimento, porque eu não sofri sinistro nenhum, tá? Pago sem problema nenhum. Agora, quando eu precisei, O suporte. o suporte foi espetacular. E o valor é um valor justo. Porque você às vezes vai pelo um barato, que eu acabei de dizer, um barato sai caro. E isso, você trabalha, o senhor Júlio falou, várias coisas. É uma falha mecânica, não é só o sinistro em si. É um atendimento, é um pneu que furou ali com a senhora, está com a criança, que é uma coisa que você fica ali, vai pegar um qualquer, pode até... Te dá maior dor de cabeça, né? Dor de cabeça. Aconteceu um caso, eu posso até contar Claro, claro. Por favor. com um colega meu, ele estava em Cascadura, o carro não estava seguro, o carro mais ou menos dentro desses 10 anos. Não vou fazer seguro, que está velho e tal. Ele parece que tinha ido lá no bairro, na escola de samba, e o carro enguiçou Madureira. Aí tal, ele estava naquela, pediu, vieram 2 caras, vamos ajuda aqui, dar um empurrãozinho, vamos dar uma ajuda. Quando deram um empurrãozinho, pegaram o revólver, assaltaram ele, pegaram o carro e foram embora. Entendeu? E se ele tivesse um apoio logístico, não ia acontecer isso. Se fosse associado a Se Previcar, ele fosse isso protegido. isso né? definitivamente Não, primeiro, se não ele ia fosse, acontecer. Foi uma coisa que se ele acontece. fosse protegido, não aconteceria isso. Se fosse protegido pela Não, Previcar, se então ele até teria até outra acontecesse orientação. isso, ele estaria. Até no momento não quer sair dali. O horário era de madrugada, porque de madrugada você na rua, o que você quer fazer? Tu quer sair do local, seja lá onde for, qualquer local, de madrugada, de dia já está ruim, madrugada então é pior, né? Fica muito mais perigoso. Então o que eu pago, o valor que eu pago, não sei se eu posso dizer aqui o valor, né? Eu pago, tenho o prazer de pagar uma quantia boa, de R$183. Eu acho isso aí justo. A sua tranquilidade, né? Na minha tranquilidade, falou tudo, senhor Júlio. A minha tranquilidade, não tem coisa Você melhor. não ter dor de cabeça. Se Ter dor de- tiver, você vai ser sanado Vai aí da ser melhor forma. resolvido, Seu entendeu? Edmar, eu tive um cliente há muitos anos atrás que ele tinha um problema emocional muito sério. Ele tinha uma baixa estima, ele tinha um problema com a agressividade. E eu fechando o contrato com ele, e ele me disse o seguinte: olha só, seu Júlio, eu estou fechando porque meu medo com o terceiro é muito grande. Aí eu, mas por quê? Porque a agressividade hoje das pessoas é tão grande, Muito grande, Entende? filho. Muito. que às vezes você, por ter uma proteção, como o caso nosso aqui, o camarada bateu em você, ou você bateu no veículo de outra pessoa, a pessoa já sai nervosa, já quer. Hoje a vida Muito tá agressivo. assim. Quando você fala assim, Então está muito agressivo. meu amigo, fica tranquilo, porque aqui, ó, eu sou protegido pela Previcar Alto, vamos resolver isso, o senhor não se preocupe com eu me distrair ou acontecer algum imprevisto, o senhor não se preocupe, aqui está o meu documento, e o senhor vai ser muito bem atendido. E vai ser bem atendido. A gente esquece muito o terceiro, É. né? O terceiro é muito importante. Às vezes você atende o cliente e fala assim, não, mas o cara está me pressionando aqui, ele quer isso. Dá um suporte em relação ao suporte. terceiro também, Exatamente. que é interessante. Você faz o seguinte, pega o nosso telefone e aí vai para o departamento especializado e a gente vai orientar esse terceiro como é que ele vai fazer para ser atendido. Qual o protocolo, né? Seguir. Protocolo. Isso E aí. a gente tira o nosso cliente Daquela situação. daquela situação. A gente Porque tirou ele- nosso associado dessa É como o situação. Edmar falou, ele está pagando para que a gente resolva a situação dele, O problema E de ter o dele problema dele. E de é o terceiro. problema da Previcar. Exatamente. E você faz parte tá. justamente de uma associação. E Você isso, faz às vezes, parte as pessoas daquilo. esquecem, né, de frisar, porque, como você falou, Luana, as pessoas estão tão preocupadas
em vender, Exatamente. né? E na maioria dos casos, no primeiro atendimento, o cliente desiste. Aí a fidelização acaba. Exato, isso que você pontuou, tem muita empresa, no caso, que existe um funil de venda muito grande, então entra muito cliente, mas sai da mesma proporção que entra. Exatamente, aí é um turnover, né? E quando a gente fala de associação, a gente traz essa palavra de associação de fato, de que esse associado como Edmar faça parte disso. Então, quando ele paga de fato por aquele serviço, ele paga para que ele não tenha dor de cabeça. Exatamente. Mas se vier a ter, que a Previcar, ela traz isso para ela. Nós temos um departamento jurídico muito bom, né? Nós temos um departamento lá no centro da cidade também muito bom nesse atendimento. O cliente, quando ele é orientado, quando ele sofre um acidente, que a gente esquece, é uma coisa... Você tem uma ideia como funciona o nosso atendimento, né? Quando você faz o atendimento pelo telefone ou pela internet, né? O que acontece? O cliente sofreu um acidente, está no hospital, ele não tem condições de fazer esse tipo de atendimento, às vezes nem sabe usar direito um computador. Então, hoje nós temos uma equipe também, né, que em determinados casos ele vai até o local fazer esse tipo de atendimento, que é o presencial. O cliente não pode ir até o nosso escritório, ou os nossos escritórios, né? Porque nós temos vários escritórios localizados praticamente no Rio de Janeiro todo, e nós temos profissionais qualificados para ir atender o cliente. Então mesmo que esse associado ele não possa ir presencialmente, há um atendimento da Previcar ir até esse associado. Esse movimento inverso também acontece. Porque isso, para que não atrase, né, a atuação do que ele necessita. Ele teve um carro roubado e ele levou um tiro, ou aconteceu qualquer tipo de imprevisto, sequestro. Então, a gente não fica esperando um acidente, bateu o carro e ele está hospitalizado. A gente procura atender o cliente para que o tempo ele não comece a rodar a partir do momento que ele vai até o escritório. Então, a gente procura agilizar também esse processo, sempre visando a necessidade do nosso associado. Muito bem. É importante a gente também aqui frisar, nosso tempo já daqui a pouquinho a gente está encerrando, né? Nosso Parece papo aqui. Que passa tão rápido, né? A gente sai falando aqui. O papo é bom, a gente passa rápido. Treinamento, a gente fala de treinamento, e a Previcar está na Baixada Fluminense, né? Aliás, pelas redes sociais você pode encontrar tudo isso. Previcar Rio Baixada, que fica situado ali em Mesquita. Você tem uma outra sede, Niterói Adjacências, que atende aquele perímetro ali que fica situado em Itaboraí. A gente tem a região dos Lagos também. Exatamente. Que fica a sede em Rio das Ostras, na paradisíaca Rio das Ostras, né? Tem uma ótima praia. Estamos para inaugurar uma grande loja lá em Rio das Ostras. Sim, mas não prestigiando o setor. Segredo ainda, pelo que eu sei, é segredo. Esse atendimento nessas sedes, e aí esse veículo tem algum problema em outra região aí do Brasil, o consultor referência está atendendo de fato? Não, né? ele atende todo o Brasil. 24 horas por dia. 24 horas. Quando a gente, lógico, a gente não vai destacar um reboque daqui para pegar um associado em Goiás, em Minas Gerais. Então, nós temos a parceria com outros 24 horas para poder atender o nosso cliente. Mas a minha pergunta é o seguinte, embora exista um padrão né, de atendimento, isso é treinado com todos os funcionários de cada uma dessas sedes, existem particularidades. Sim. Por exemplo, eu acho que talvez a mais evidente aí é que na região dos Lagos você tem um público, né, tem um associado que é um pouco diferente, ou que é bem diferente do pessoal da Baixada, do associado da parte de Niterói, ou até do próprio centro do Rio de Janeiro. Tem um tratamento individualizado, embora você tenha um padrão no atendimento. Né? É aquilo que eu falei.
O atendimento telefônico, vamos dar o exemplo, ele é feito, nossos profissionais são treinados para que, ao escutar a voz, né, ele saiba se é um senhor, se é uma senhora, né, tem a ficha ali, tem todo um procedimento, né, porque você não vai poder falar, ô doutor, ô senhora, para um rapaz de 18 anos, você, pô, está falando essa frequência, não é a frequência da pessoa que está sendo, você não pode chamar. Eu tinha uma funcionária e que ela tinha, espetacular, o atendimento dela era maravilhoso, e ela tinha, ela falava sempre para todo mundo, chamava de meu amor, mas de um gesto carinhoso, certo, né? E um dia uma senhora cliente da empresa, essa era a cliente, né, da empresa, me ligou, transtornada. Eu fui desrespeitado pela sua empresa. Por quê? Não, porque você tem uma funcionária me chamando de meu amor, meu amor. E eu não dei essa intimidade para ela. Então, a gente, quando prepara o profissional, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Que a gente está lidando, recebe, né, também esse e principalmente o nosso profissional, ele está lidando com um lado emocional. Quando ele vai, o nosso centro, entregar a documentação presencial, aí nós tiramos mais algumas dúvidas em relação a prazos de pagamento, para onde vai o carro para consertar, o que a gente está resolvendo do terceiro. Nós tiramos o restante das dúvidas. Aí o cliente já está mais tranquilo, ele não está na presença do... Né, senhor Edmar? Ali, a emoção do acontecimento, do evento, é muito difícil. E a gente tem que estar preparado. Não parece, não? Um detalhe que você faz errado... Compromete os quase 15 anos que nós já estamos aí em atividade, eles vão por água abaixo. Por isso que é importante esse diagnóstico na ligação, por exemplo, para você ter esse termômetro que você mesmo pontuou, né, Júlio? Para você atender da melhor forma e tentar passar a maior tranquilidade possível, como foi passada para o Edmar quando aconteceu. Tá. Mais alguma dúvida? Olha, esse papo aqui eu levaria mais 2 horas conversando com vocês, mas a gente infelizmente precisa encerrar por hoje. Mas eu acho que fica muito essa questão do lado a lado, né, Alex? Eu acho que de você trazer quem atende para o ouvinte de quem é atendido e entender como, na prática, ele é a sua prova social. A prova social da Previcar está aqui na nossa frente, que é o Edmar. Então, eu acho que trazer essa dualidade, desse outro lado da moeda, de entender também como é que esse atendimento ele é prestado, de quem sentiu isso na pele, eu acho que faz toda a diferença. Sem sombra de dúvida. Queria agradecer aqui, em primeiro lugar, ao senhor Edmar, porque o associado é sempre prioridade na Previcar. Eu sei que começamos com o senhor Júlio e terminamos com o senhor Edmar. Porque e nós queremos também desconto lá na sapataria. Verdade. Eu que agradeço a você ter chamado, até porque sou uma prova, vamos dizer, viva, né, e que aconteceu infelizmente. E que continue vocês dando esse apoio ao associado, né? E melhore cada vez mais aqui. O mestre, o seu Júlio aqui, está com toda... Fez por jus estar aqui pelo que ele mostrou, galgou e se interessou. Porque nós temos que se interessar para cada vez mais melhorar, né? Então, a gente ser o melhor, né? Ser o melhor e estar com os melhores também junto, né? Que é isso que é o mais importante, estar com os melhores. Quero agradecer também aqui o seu Júlio pela simpatia, pelo papo, pela aula. Pela aula. Você permite de eu finalizar sem a parte técnica? Às vezes é um pouco chato você passar muitas coisas, mas é bom. Tem muita gente que está nos escutando agora, que trabalham com outras empresas, que são consultores de outras empresas, que já trabalharam com 3, 4, 5 associações, que ainda estão tentando, bons profissionais, e nós estamos abertos a esses profissionais. Hoje nós temos uma empresa em condições, né, uma associação
em condições de dar todo o apoio para que esse profissional, né, que está aí externamente no sol, passando determinadas dificuldades para ganhar o seu dia a dia, né, vai encontrar aqui um respaldo muito grande, né? Então, como nós temos o lema, né? Vem para Previcar. Vem para cá, vem para cá, vem para Previcar. Vocês vão ser muito bem recebidos, tá? É isso que eu tenho. Eu que agradeço a oportunidade de ter podido falar um pouquinho aí para vocês. É isso aí, então, Luana. Vamos ficando por aqui em mais um Clube Previcar. Mais um, o segundo aí, desde o piloto, né, que foi lançado. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a Foi vocês. um mega Obrigado a vocês bate-papo. também, Tô super satisfeita. Espero que você também, Alex. É isso, muito satisfeito. Espero que vocês também tenham gostado aqui do Clube Previcar, que é o podcast da proteção veicular. A gente se encontra muito em breve com mais novidades sobre proteção veicular e, mais do que isso, sobre a Previcar, que, sem sombra de dúvida, é uma das maiores associações de proteção veicular do Brasil. Obrigado e até lá. É isso aí. Foi. Foi.